A caixa de papelão com o rótulo Léo, blocos de montar, escorregou das minhas mãos, espalhando peças coloridas pelo chão frio do novo apartamento. Cada pequeno tijolo de plástico parecia zombar da minha profissão, da minha incapacidade de manter de pé a estrutura mais importante da minha vida. Ali, de joelhos, catando os cacos da infância do meu filho, a dimensão da perda me atingiu com a força de uma demolição. Não era apenas uma casa que ruíra, era o projeto de uma vida inteira, desabando sobre mim, tijolo por tijolo. Eu tinha 22 anos, recém-formado em arquitetura, cheio de projetos e sonhos, quando conheci Juliana. Foi numa exposição de arte local, um evento pequeno e charmoso. Ela estava parada diante de uma instalação particularmente ousada, um emaranhado de fios e luzes que parecia desafiar a gravidade. Seus olhos, de um castanho incrivelmente expressivo, brilhavam com uma curiosidade que me atraiu instantaneamente. Interessante, não acha? Comentei, mais para quebrar o gelo do que esperando uma análise profunda. Ela sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto e, sem que eu soubesse, começava a iluminar minha vida. É como se o artista quisesse nos mostrar que há beleza no caos organizado, respondeu ela. Conversamos por horas naquela noite sobre arte, sobre a vida, sobre nossos futuros incertos, mas promissores. Descobri que ela era designer gráfica, apaixonada por formas e cores, assim como eu era por espaços e estruturas. Havia uma sinergia ali, uma complementaridade que parecia destinada. Namoramos por 2 anos. Foram anos de descobertas, de cumplicidade. Eu desenhava casas imaginárias para nós em guardanapos de lanchonetes. Ela criava logotipos para meus projetos fictícios. Lembro-me de um fim de semana em que viajamos para uma cidadezinha histórica. Sentados na praça, observei-a rindo de uma piada boba que fiz, o sol da tarde realçando os tons dourados em seu cabelo. Naquele momento, a certeza de que queria passar o resto da minha vida com ela se solidificou como o concreto mais resistente. Casamos. Numa cerimônia simples, mas cheia de significado, rodeados por amigos e familiares. Pouco tempo depois, compramos um terreno nos arredores da cidade, um lugar com árvores antigas e um riacho cantante. Ali, eu projetaria e construiríamos juntos nossa casa de campo, nosso refúgio. Cada viga assentada, cada parede erguida, era um testemunho do nosso amor e dos nossos sonhos compartilhados. Juliana, com seu talento para o design, cuidou de cada detalhe interno, transformando a estrutura que eu criei num lar acolhedor e vibrante. Então, aos meus 25 anos, veio Léo. Segurá-lo nos braços pela primeira vez foi uma experiência transcendental. Aquele ser minúsculo, tão dependente, redefiniu meu conceito de propósito. Eu era pai. E que pai babão eu me tornei. Léo era um menino curioso, com os mesmos olhos expressivos da mãe, e desde cedo mostrou um fascínio por tudo o que eu fazia. Nossos projetos de construção com blocos coloridos se tornaram um ritual sagrado. Ele me olhava com uma admiração que aquecia minha alma, buscando minha aprovação para cada torre torta que erguia. "Olha, papai, um castelo", ele dizia, e meu coração se enchia de um orgulho indescritível. 3 anos depois, Bia nasceu. Uma menina doce, observadora, com um sorriso tímido que desarmava qualquer um. Se Léo era a energia e a curiosidade, Bia era a calma e a ternura. Ela expressava seu amor de formas mais sutis, abraços apertados e inesperados, desenhos coloridos que ela me entregava com os olhinhos brilhando, esperando um elogio. Nossa família parecia completa, um quadro perfeito de felicidade suburbana. A casa de campo era nosso santuário nos fins de semana, onde o cheiro de mato se misturava ao das panquecas que Juliana fazia, e o som das risadas das crianças ecoava entre as árvores. Olhando para trás, talvez houvesse sinais. Pequenas fissuras, na fundação que eu, na minha ânsia de construir o futuro perfeito, ignorei. Lembro-me de algumas conversas em que tentei expressar minhas inseguranças sobre o ritmo frenético do trabalho dela, ou sobre a distância que às vezes sentia entre nós. Juliana tinha uma maneira peculiar de lidar com isso. Ela minimizava
Minhas preocupações diziam que eu estava sendo sensível demais, ou que tudo ia se ajeitar. Carlos Eduardo, você se preocupa demais? Ela dizia com um leve tom de impaciência. Relaxe, estamos bem. E eu, querendo acreditar, querendo manter a harmonia, deixava para lá. Afinal, tínhamos tanto. Uma família linda, uma casa dos sonhos, carreiras em ascensão. Que motivo eu teria para duvidar? A vida era boa e eu me sentia o arquiteto do meu próprio destino feliz. Eu tinha 29 anos e o mundo parecia caber na palma da minha mão. Um projeto bem executado, sólido e duradouro. Mal sabia eu que as fundações mais profundas já estavam sendo minadas, silenciosamente. A descoberta foi como um soco no estômago, daqueles que te deixam sem ar, cambaleando em busca de algo para se apoiar. Era uma terça-feira à noite. Juliana estava trabalhando até tarde, algo cada vez mais comum. As crianças já dormiam. Sentei-me ao computador dela para verificar um e-mail sobre a escola de Léo e, por um acaso do destino, ou talvez um descuido dela, a caixa de entrada pessoal estava aberta. Um nome se destacava, repetido em várias mensagens recentes: Ricardo. Colega de trabalho dela, eu sabia. Mas o tom das mensagens não era profissional. Cliquei, o coração já martelando no peito. E o mundo desabou. E-mails e mensagens de texto detalhando um relacionamento intenso, profundo. Declarações de amor, planos para um futuro juntos. Críticas veladas a mim, ao nosso casamento. Com você, eu me sinto viva de novo. Ela escrevera para ele. Carlos Eduardo é um bom homem, um ótimo pai, mas não me entende como você. Cada palavra era uma facada. Não havia menção a encontros físicos, mas a conexão emocional era inegável, avassaladora. Era uma traição da alma. Uma quebra de confiança que parecia ainda mais dolorosa do que uma aventura passageira. Confrontei-a naquela mesma noite. A princípio, ela negou. Depois, quando mostrei as provas, tentou minimizar. Não é o que você está pensando, Carlos Eduardo. É só uma amizade forte, não houve nada físico. Essa foi a frase que mais me atormentou. O complicador que transformou uma crise num inferno. Para ela, a ausência do contato físico invalidava a traição. Como você pode dizer que não é traição, Juliana? Você planejava um futuro com ele. Você disse que o amava. Eu gritei, a voz embargada pela dor e pela incredulidade. Ela chorou, disse que estava confusa, que sentia um vazio em nosso casamento, mas insistia que não era realmente uma traição. Essa negação, essa recusa em reconhecer a profundidade da ferida que ela havia causado, tornou impossível qualquer tentativa de diálogo construtivo, qualquer vislumbre de reconciliação. O divórcio foi inevitável, um processo doloroso e desgastante. A casa de campo, nosso refúgio, o lugar que projetamos e construímos com tanto amor, tornou-se um pomo de discórdia. Cada tijolo, cada janela, cada canto daquele lugar estava impregnado de memórias que agora me assombravam. No final, tivemos que vendê-la. Ver as fotos no site da imobiliária, com a descrição fria de excelente oportunidade, foi como assistir a um pedaço da minha alma sendo leiloado. Aquele era o meu maior projeto, o símbolo da família que eu sonhara construir, agora reduzido a um ativo a ser liquidado. As perdas financeiras também foram significativas. Para cobrir os custos do divórcio, a pensão alimentícia e encontrar um novo lugar para morar, tive que vender minhas ações de uma startup de tecnologia, na qual havia investido anos antes. Eram ações promissoras, meu pé de meia para o futuro, para a faculdade dos meninos. Vê-las irem embora por uma fração do seu potencial valor foi um golpe duro, mais um lembrete das consequências devastadoras daquele colapso. Socialmente, o impacto também foi sentido. Um casal de amigos muito próximo, com quem compartilhávamos jantares, viagens e confidências, simplesmente se afastou. Não tomaram partido abertamente, mas o constrangimento era palpável. Os convites rarearam, as ligações cessaram.
Era como se nossa dor fosse contagiosa, e eles preferiram se manter a uma distância segura. Aquele afastamento doeu, pois eram pessoas que considerávamos parte da nossa família estendida. Mas a perda mais profunda, aquela que me corroía por dentro, era a emocional. A sensação avassaladora de ter falhado. Falhado como marido, por não ter percebido os sinais, por não ter conseguido manter a chama acesa. Falhado como protetor da minha família, por não ter sido capaz de evitar que aquele tsunami nos atingisse. O sonho da família perfeita, do felizes para sempre, havia se estilhaçado, e eu me sentia o principal responsável pelos escombros. A imagem de Juliana, minha companheira, minha confidente, transformada numa estranha que me olhava com uma mistura de pena e ressentimento, era uma tortura diária. E as crianças? Léo, com seus 7 anos, começou a ter pesadelos. Sua busca por aprovação se intensificou, mas agora havia um medo em seus olhos. Papai, você ainda vai me amar se eu não construir o prédio mais alto? Ele me perguntou um dia, e eu tive que engolir o nó na garganta para assegurar-lhe que meu amor era incondicional. Bia, a pequena Bia de 4 anos, regrediu. Voltou a chupar o dedo, tornou-se ainda mais quieta, seus desenhos perderam um pouco do brilho das cores vibrantes. Explicar a eles que mamãe e papai não morariam mais juntos, que teríamos 2 casas, foi a conversa mais difícil da minha vida. Seus rostinhos confusos e tristes são uma imagem que jamais esquecerei. O eco dos tijolos quebrados da nossa vida familiar ressoava dolorosamente em cada aspecto após a separação. Foram um borrão de dor, burocracia e adaptação. Mudei-me para um apartamento menor, funcional, perto do meu trabalho e da escola das crianças. Era um contraste gritante com a amplitude e o calor da nossa antiga casa e principalmente da casa de campo. As paredes brancas e impessoais pareciam refletir o vazio dentro de mim. A ausência de Juliana era palpável, mas era a ausência da rotina familiar, do riso espontâneo das crianças ecoando pela casa a qualquer hora, que mais doía. O tempo, no entanto, tem uma maneira curiosa de trabalhar. Ele não apaga as cicatrizes, mas ensina a conviver com elas. Aos poucos comecei a reconstruir minha vida, ou melhor, a construir uma nova vida sobre os escombros da antiga. O foco principal, a viga mestra dessa nova construção, eram Léo e Bia. Percebi que, mais do que nunca, eles precisavam de mim estável, presente. Começamos a criar novas rotinas, novas tradições. As sextas-feiras se tornaram noites de pizza e filme, com direito à guerra de travesseiros na sala. Os domingos, antes dedicados à casa de campo, transformaram-se em dias de aventuras urbanas. Explorávamos parques diferentes, museus interativos, feiras de rua. Descobri uma nova alegria em ver a cidade através dos olhos curiosos deles. Léo, aos poucos, foi recuperando a confiança. Nossos projetos de construção mudaram de escala. Agora eram cidades de Lego espalhadas pelo chão da sala. Mas sua busca por minha aprovação transformou-se numa troca mais madura de ideias. Ele começou a desenhar seus próprios projetos. E eu o incentivava, orgulhoso da sua resiliência e criatividade. Bia também floresceu à sua maneira. Aos poucos, largou o dedo e seus desenhos voltaram a explodir em cores. Ela encontrou no novo apartamento um cantinho especial para suas artes, e eu fiz questão de emoldurar várias de suas obras-primas. Nossos momentos juntos eram mais tranquilos, cheios de abraços e conversas sussurradas antes de dormir. Papai, eu te amo até a lua e de volta, ela me disse uma noite, e senti como se uma das fissuras no meu coração começasse a cicatrizar. A relação com Juliana, depois da tempestade inicial, encontrou um tom civilizado, focado no bem-estar das crianças. As conversas ainda eram difíceis às vezes, mas o ressentimento agudo deu lugar a uma aceitação resignada. Ela seguiu em frente com Ricardo, e embora uma pontada de dor ainda surgisse ocasionalmente ao pensar nisso, eu estava ocupado demais construindo meu próprio futuro para me prender ao passado. Demorou.
Foram necessários 3 longos anos para que eu sentisse que estava verdadeiramente de pé novamente. 3 anos de terapia, de conversas honestas com amigos que permaneceram, de noites solitárias e de manhãs cheias da energia contagiante dos meus filhos. Nesse período, redescobri paixões antigas, como a fotografia, e encontrei um novo propósito no meu trabalho, focando em projetos que tivessem um impacto social positivo. A grande lição que aprendi e que carrego comigo como um projeto de vida é que a verdadeira força não reside em evitar a dor ou em construir muralhas impenetráveis ao redor de si. A verdadeira força está na capacidade de se reconstruir após a queda, de juntar os pedaços e criar algo novo, talvez diferente do planejado, mas ainda assim valioso. Aprendi também que a comunicação honesta, aquela que eu tanto negligenciei, por medo do conflito, é o alicerce de qualquer relação duradoura, seja ela amorosa, familiar ou de amizade. Se eu tivesse tido a coragem de abordar minhas preocupações com Juliana de forma mais assertiva, talvez o desfecho tivesse sido outro. Ou talvez não, mas eu teria sido mais fiel a mim mesmo. Hoje, aos 32 anos, olho para trás e vejo um homem diferente daquele jovem arquiteto de 29 anos que achava ter o controle de tudo. Aquele homem foi demolido, mas, em seu lugar, surgiu alguém mais resiliente, mais consciente de suas vulnerabilidades e, paradoxalmente, mais forte. O eco dos tijolos quebrados ainda ressoa às vezes, como uma lembrança melancólica do que foi perdido. Mas agora ele se mistura ao som das risadas de Léo e Bia, a melodia de uma vida que, apesar de tudo, continua sendo construída, dia após dia, com amor, paciência e a esperança renovada de que as melhores estruturas são aquelas que aprendem a suportar as tempestades e, quem sabe, até a encontrar beleza nas suas imperfeições.